o nosso novo aplicativo. Já estamos gravando, tá? Então, vamos nos harmonizando, nos equilibrando na fé do nosso Pai Oxalá, né? Vamos lá, pedindo ao nosso Pai Oxalá que nos proteja, que nos permita no dia de hoje, né? Zambi Maior, sua permissão, meu Pai, Zambi Maior, Oxalá, nossos mentores espirituais, que estejam aqui presentes conosco em mais um trabalho de hoje, né? Esse trabalho em qual estamos aqui reunidos para ajudarmos aos nossos irmãozinhos espirituais, desencarnados, aos nossos irmãozinhos encarnados. Nossos irmãozinhos encarnados estão sempre aqui presentes, com os seus mentores espirituais que os acompanham nesse nosso momento maravilhoso, né, de amor, de paz, de luz, tranquilidade. E que possamos juntos ajudarmos uns aos outros, aos nossos irmãos que estão em situação de rua, né? Pedimos que o Dr. Bezerra de Menezes esteja presente também neste nosso momento de oração, de estudo, ossanho com suas folhas curativas, os caboclos de cura, que nos ajude hoje, nos orientando em cada pensamento, em cada oração, né, para que juntos nos religuemos com a espiritualidade. Começamos com Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, dai ao aflito a consolação, dai ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, dai ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar ao progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, aonde refletirá a vossa divina imagem, que assim seja. Nosso Pai, o Lua Baluaí, pedimos perdão e a bênção a Totô, meu Pai. Em sua misericórdia infinita, dai-nos a saúde plena, ajuda a curar as doenças e dai alívio às dores carnais e espirituais. Pai amado, a Totô, ajuda aqueles que padecem sem medicação. Ajuda aqueles a que a medicina não encontrou a solução para a cura. Acolha-nos, poderoso Pai. Afasta-nos de nós aqueles que desejam a destruição da nossa saúde e a devastação espiritual.
Dai-nos força para vencê-los em espírito, meu Pai. Mantenha-nos fortes e firmes nos caminhos difíceis e sinuosos, que são os caminhos da vida terrena. Que assim seja. Pedimos, Pai, a sua proteção, a sua força, a sua resiliência, para que possamos viver um dia de cada vez, para que possamos transpor as nossas dificuldades, amenizar as nossas dores, esclarecer as nossas dúvidas, para que possamos sempre ter os melhores caminhos a percorrer, as decisões mais sábias e sensatas a tomar. Nos envolva, meu Pai, com a sua sabedoria, com seu amor, com seu carinho, com a sua sabedoria, para que possamos seguir os nossos caminhos na fé do nosso Pai Oxalá. Pedimos por nossos irmãos no nosso livro de oração. Nilza Julião da Rocha, Richard da Rocha, Cecília Amara da Rocha, Giovana da Rocha, Gabriela da Rocha, Tiago da Rocha, que residem na Avenida Braz de Pina, 1406, Vila da Penha. Rafael Lázaro de Souza, Ana Paula Lobo, Domilson Silva Pereira, Caio Elídio Azevedo, Maria da Paz Miranda Pereira, Maria da Paz Miranda Pereira, Gabriel Jorge Lira da Silva, Adalberto Jorge da Silva, Carmen Simone Lira da Silva, Lórice Cristine Alves, Daniel Brasil, Carolina Maria Brasil, Alves Brasil, Regina Alves, Eni Alves, Rayane Alves de Freitas Laureano, Clévio Oliveira, Cátia Regina Lira, Maria Regina Lira, Carlos Alberto de Souza Batista, Ana Carolina Silva Pinto, Severino Soares da Silva, Robson Nunes de Oliveira, Ana Paula Guiar de Oliveira, Luísa Fulânia Guiar de Oliveira, Gustavo Odária Guiar de Oliveira, Cecília Guiar de Souza, que residem na rua Sibéria 147, Bangu. José Carlos Rocha Linhares, de Ricardo Afonso de Sá, Selmi Vicente Ferreira, Ana Beatriz de Sá Almeida, Isabela de Almeida Constantino, que residem na rua Coronel Moreira César, 126, 1502, Icaraí, Niterói. Rafaela Nunes de Assis, Hélio Ferreira de Azevedo, Heitor Ribeiro de Castro Coimbra, Jalmir dos Santos Pires, Célia Regina Lira, Robespierre Pacheco Rodrigues, Jéssica de Souza Rodrigues, Vitória Regina de Souza, Maria do Carmo Silva Ramos, Valmir de Souza Ramos, Wanda Maria de Carvalho Rosa, Maria Eduarda de Andrade Rodrigues, Raquel de Carvalho Guedes Gonçalves, Fábio Isidoro Monteiro, Aline Carulo, João Gabriel Chavinhas, Thalia Alves Marvão, Roberto Marvão, Damásia Maria Barbosa Pereira, Matheus Henrique Lira e Silva, Neide Nunes Barradas, Paulo Muniz, Solange Alves da Cruz, Mariana Alves Marvão, Maria Antônia Soledade, Tertuliano Soledade Vilar, Jurema Severino de Araújo, Arlindo Francisco Gonçalves, Maria Helena Bonfim, Vera Lúcia Neto da Silva Nunes, Alzira Helena Lira, Isa Carla Chagas Pinheiro, Cideia Batista Gonçalves, Valéria de Barros Pereira, Maria Rita Rodrigues Medina, Sueli Freitas de Pinho, José Luiz Guimarães, Ana Maria Silva Guimarães, Isa Cristina Batalha de Andrade, Maria Flor de Andrade dos Reis, Ian de Jesus Alves, Laudelina da Costa Ribeiro, que reside na rua Comandante Júlio de Moura, 61-201, Bloco 2, Cristiano Carvalho, João Moreira, Fernanda da Silva Nogueira, Leonardo Araújo, Carlos Araújo, Luciano Araújo, Daiana Esteves Cardoso Araújo, Jonas Esteves, Ângelo Rodrigues, Emanuel de Jesus Alves,
Nayara Tayana Nunes Viana Agra, Tiago César dos Reis Silva, Bianca Marinho de Melo, Klinger de Melo, Sabrina Silva de Sá Andrade Borges, Cleonice de Azevedo Carvalho, Maria Regina Lira da Silva, Francisca de Oliveira Abraão, Gilberto dos Reis Smith, Rosa Maria Jerônimo, Matheus Soares Mendes, Érica Felicidade Maciel Rosa, Isaac Mendes, Elizabeth Felicidade, Magno Maciel, Fabiano Jerônimo, Gilberto da Cruz Ferreira Júnior, Gladys da Silva da Cruz, Érica Cândido, Rodrigo da Silva Brito, Isabela Paz de Araújo Carvalho, Zagleide Brandão Paz, Arthur Paz de Araújo Carvalho, Henrique Paz de Araújo Carvalho, Ana Carolina Luz de Oliveira, Maria de Fátima de Barros Pereira, César Roberto de Castro Henriques, Maria José Vaz Emídio, Jair Neto Silva, Júlia de Campos Lima, Idalcide da Cunha Toledo, José Bitar Filho, Cleide, que reside na Avenida Monsenhor Félix, 1077, Bloco 18, apartamento 302, Giovana Leite dos Santos, Karen Veiga dos Santos, Caio dos Santos Vitalino, Maria da Glória Veiga dos Santos, Maria do Socorro Vilar Rodrigues, Francisco Carlos de Oliveira Abraão, Maria Valdeides Vera da Silva, Inês da Silva Barbosa, Ângela Mateus de Oliveira, Áurea Reis da Silva, Valdemir Oliveira de Sá, Sandra do Carmo Oliveira Rangel, Sueli Oliveira Rangel, Iracema Fornier Vieira, Sebastião Cândido da Silva Filho, Claudeci Lopes Pinheiro, que residem na Rua Amândio 244, Fundos Irajá. Simone Fontinelli dos Santos, Rodrigo Ramos Lima, em São Gonçalo, Jamerson Martins dos Santos, Luciana Oliveira dos Santos, Marcelo Gomes, na comunidade da Moinha, Manguinhos, Paulo Garrido, Samuel Alves, Andréia de Barros Severino, Geusa Teixeira das Neves, Rúbia Consuelo Pereira Nazário, Luiz Augusto dos Santos Silva, Sara Alves da Cruz, Laura Soares Pires Rosa, Tatiana Antoline Sobral, da Cunha de Jesus, Zielda Leiros de Lima, Ana Carolina de Azevedo Guedes, Maria Nazaré Rochete de Sá, na Avenida Brás de Pina, 1390, 501, Vila da Penha, Tiago Assumpção Barros, Maria Luísa Lira, Deise da Cruz, Valdir Cardoso Pires, Lucia Alves, Luiz França, Maria José Correia, Maria Luísa de Andrade Oliveira, Isabel Cristina Ferreira da Cruz, Chiara Alves, Amineles Terêncio dos Santos, Amarilis Rodrigues de Souza, Larissa Rodrigues de Souza, residem na Rua Engenheiro Gastão Lobão, 169, Caxambi. Agigil Dúcio Nóbrega de Barros, Jaqueline Leiros Pereira Fontinelli, Raquel Leiros Nunes Galeia, Antônio Ceci Leiros Nunes Galeia, Milena Rafaela de Aquino Silva, Carla Afonso de Sá, Viviane Soares Bonifácio, Genesi Rangel, Maria Eduarda. E todos nós que aqui estamos presentes, aqueles irmãos que estão ausentes por qualquer motivo, os nossos irmãozinhos que moram nas ruas, os irmãozinhos que estão nas penitenciárias, os irmãos hospitalizados, os irmãos que lá estão trabalhando para cuidar de todos aqueles que estão adoecidos. Envolva os nossos governantes, envolva-os de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de sabedoria. E nos ajude a cada dia. E pedimos agora
a doutor Bezerra de Menezes, a toda a sua falange de saúde, aos nossos mentores espirituais de cura, aos caboclos de cura, todos os nossos irmãozinhos e mentores espirituais de cura que estão em torno de nós, nos ajudando nesse trabalho, que depositem as nossas águas, bálsamo medicamentoso que todos nós estamos precisando, cada um com a sua necessidade. Que esses medicamentos que aqui estão sendo depositados por nossos irmãos, que nos envolvam materialmente, espiritualmente, nos acalmando, nos tranquilizando, trazendo medicamento para as nossas dores materiais e carnais. E agradecemos a nossa oração de hoje, com a graça de todos os nossos mentores espirituais que aqui estão presentes, doutor Bezerra de Menezes, nosso Pai Xalá Islam. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Em Pai, do Filho, do Espírito Santo. Graças a Deus. Eu queria, né? Você hoje quer trabalhar com a gente de qualquer jeito, né? Fica ali deitadinha assim. Isso, fica aí, assim. Márcia, como é que você está? Abre seu microfone aí um pouquinho. Abre. Bom, fui fazer o exame sábado, né? Não consegui fazer, que o braço não esticou, ainda está muito inflamado e inchado. Não conseguiu fazer a ressonância? Não consegui. Aí eu vou ver se algum médico, porque meu plano está em carência. Aí eu vou ver se algum médico, da onde eu trabalho, possa me avaliar. Sim. Posso olhar, ver se a conduta é essa mesma, se é para estar imobilizado, se tem algum outro anti-inflamatório que seja mais rápido, e se a conduta é essa mesma, de manter imobilizado, porque cada plantão da emergência que eu vou é uma conduta, um médico diferente, e não me dão uma resposta convicta. Enquanto isso, eu fico preocupada, porque é o movimento do meu braço e eu não consigo saber o que está acontecendo. Enquanto não fizer um exame mais detalhado, eu não vou saber o que está acontecendo, qual a medicação, o que fazer. Claro, tem que ser um Aí amanhã especialista para poder saber exatamente a conduta certa a tomar, né? Pois é, amanhã eu vou pedir essa misericórdia lá, ver se alguém possa avaliar. Lá tem foi um tombo, Marcinha? Foi um tombo no banheiro, que eu tomei dia 16. Essas coisas de tombo é um terror. Também levei o tombo e não fui tomar ponto, fiquei com o dedo quase 2 meses para poder fazer a cicatrização. Hoje eu consigo calçar, mas ainda sinto dor. Leva um tempo, né? A idade, o corpo agora já não é mais tão jovem, então isso leva um pouco mais de tempo, né? Porque é fogo, né? Aí tudo é mais lento, né? Tudo é mais lento. Aí amanhã eu vou ver se alguém pode fazer essa caridade por mim, de me avaliar, né? E ver qual a conduta correta a tomar. Se existe algum outro exame que eu possa fazer. Com o braço ainda com essa restrição, né, de estender. Porque o braço está imobilizado. Quer dizer, se eu não tirar ele, ele não vai sair dessa posição nunca. E eu não vou conseguir fazer o exame, porque treme. Quando treme, não tem uma visualização correta.
E pelo inchaço e tá demasiado inflamado, também não vai ser um boa exame 100%. visualização. Entendeu? Mas, se Deus quiser, amanhã alguém vai te olhar, vai te dar uma orientação. Aí eu quero isso, né? Porque o plano de saúde em carência, eu não tenho nem como um ortopedista. Não, só emergência. Me avaliar, só emergência. E cada plantão é um médico. E a gente não fica com aquela segurança, né? Se é isso mesmo. E é meu braço, né? Sim. Eu preciso dos meus movimentos. Exatamente. Mas amanhã alguém vai lá, vai te olhar direitinho, vai te conduzir tranquilamente, te dar a orientação certa, se tiver que mudar a medicação, né? Deixar ele um pouco mais livre, porque o movimento também é necessário, né? Para ver a conduta correta. Porque se eu continuar imobilizada, eu não vou conseguir esticar o braço para fazer a ressonância. Fazer a ressonância. Vai acontecer. Eu vou ver. Se Deus quiser. Vamos orar hoje, emanar para a espiritualidade, para o astral, né? Que amanhã tenha um irmãozinho lá, bem solidário, né? E que te olhe, te oriente, te dê a melhor conduta a ser tomada. Né? Eu vou arriscar, não pedir nem nada a ninguém. Eu vou lá, eu mesma, vou conversar. Exatamente. E vou ver o que eles podem fazer por mim. Isso. Mas vai acontecer tudo direitinho, sim, se Deus quiser. A espiritualidade está aí trabalhando, do Bezerra de Menezes, vai estar te acompanhando e ajudar lá, né? Na conversação e na conduta dos colegas. Né? Que assim seja. Mas assim será. Vamos lá, né? Continuar o nosso 10º capítulo. Luci, depois eu queria pedir para colocar o nome de uma irmã que internou. É a mãe de um irmão nosso. Ela internou com Covid. Tá. Peraí, vamos botar logo. Qual é o nome? Elineide Nunes de Alcântara Bezerra. Tá. É isso mesmo? Ela está em que hospital, Márcia? Eu não sei, não informaram. Só fiquei sabendo que é Covid e foi entubada. Pedir aos nossos mentores que já vá lá visitá-la, né? Envolvê-la nesse momento, ajudar lá os nossos irmãos que estão lá trabalhando, né? Para poder tudo caminhar na tranquilidade, na paz, e em breve teremos boas notícias sobre ela. Então, Sueli é que vai dar continuidade, se Deus quiser. Paramos na página 157. Vamos lá. Aí paramos em o que ocorrerá, né? Observamos agora no outro barracão o que ocorrerá. Isso mesmo. Tá, ok. Deixamos as cantigas e as festas para os orixás e nos dirigimos a um outro aposento mais reservado, onde, à meia luz, reuniam-se algumas pessoas. Um grupo diferente se formava. Havia um círculo de homens e mulheres, e no centro, um homem vestido com estranhas vestes nas cores preta e vermelha. Este é o representante desta comunidade, falou Pai João. É o feiticeiro? Perguntei. Talvez você possa chamá-lo assim. Entretanto, esse não é o nome mais apropriado. Mas atente bem para o que ocorrerá.
você poderá extrair algumas lições proveitosas. Olhei mais detidamente e vi que o homem, o pai de santo, tinha nas mãos um sapo de cor muito estranha. Enquanto isso, as pessoas que faziam o círculo em torno dele pareciam rezar numa língua desconhecida para mim. Só pude entender o que faziam porque seus pensamentos falavam mais alto que suas palavras. De repente, o homem no centro do círculo fez um sinal com a mão direita e todos se calaram. Venha aqui dentro, o pai de santo chamou alguém que assistia a tudo fora do círculo de iniciados. Venha aqui e vomite nesse sapo toda a sua indignação e raiva. O homem que adentrara o ambiente era um senhor de aproximadamente 40 anos de idade. Sua expressão fisionômica dizia a respeito do vulcão de emoções que era o seu interior. Tomando o sapo nas mãos, parecia concentrar-se. Olhe bem, Ângelo, falou o pai João. Saía da cabeça e da região do estômago do homem uma rede negra de fluidos densa que se entrelaçava com a energia mórbida e exalava das narinas e da boca do pai de santo. A cena era horripilante. Vovó Catarina tocou-me de leve e elucidou. Repare, Ângelo, que os dois homens estão em processo evidente de magnetização do sapo, que, neste caso, serve como condensador energético. Quem você quer prejudicar? Instigava o pai de santo. Diga com toda a raiva que está guardada dentro de você. Meu patrão, aquele miserável, respondeu aquele senhor. Qual é o nome dele? Fale e descarregue todo o ódio que é capaz. O pai de santo era dotado de imensa força mental. Alberto Nogueira, o homem estava desfigurado, mas as vibrações que emitia eram ainda mais assustadoras. Desta vez, foi pai João quem explicou. O ódio acumulado pelo infeliz companheiro contra seu patrão será transformado e condensado na estrutura energética do sapo. Aliás, como sabemos, o sapo é uma espécie que sobrevive nos pântanos, charcos e lamas. Portanto, nutre-se e exala uma espécie de fluido mórbido, extraído dos locais e da podridão onde vive. A utilização deste animal não é aleatória, é o preferido dos magos negros encarnados para realizar este tipo de imantação magnética, que, por si só, é abominável. Aliado à notável capacidade mental e anímica do pai de santo, que serve de médium, o ódio do homem que pede a vingança é transformado em pura vibração magnética. O sapo acumula a energia inferior exalada por ambos. Neste caso, nosso irmão Alberto Nogueira, para o qual se destina o encantamento, se transforma naquilo que chamamos de endereço vibratório. Ele é o alvo da trama diabólica. Após a magnetização, ambos saíram do cômodo privativo. Poucos entre os presentes tinham conhecimento acerca do que se passava ali dentro. Parece que somente alguns mais chegados ao feiticeiro sabiam de suas artimanhas. Aqueles que dançavam e cantavam para os orixás não imaginavam que por trás de toda a opulência e a aparência rica das festividades delineava-se naquela mesma noite uma trama de graves consequências. Nosso irmão magnetizador, falou o pai João, tenta ignorar as leis de causa e efeito e acredita que ele próprio está acima dessa lei. A chamada lei do retorno vibratório
A chamada lei de retorno vibratório fatalmente fará com que ambos recebam de volta uma determinada cota de energia, de padrão idêntico à que foi manipulada aqui nesta noite. Tudo que emitimos a partir da nossa mente, seja bom ou mal, beneficia ou maltrata a nós próprios. Vejamos agora, Ângelo, o que sucede no plano astral com relação aos fluidos aglutinados em torno do sapo, que, como dissemos, é o condensador das energias vibratórias neste episódio infeliz. Vamos dar uma paradinha? Vamos. Quem quer levantar alguma coisa sobre esses trechos que lemos? Foram faladas várias coisas, né? Foram ditas várias situações. Alguém quer fazer alguma observação? Eu só fiquei assim muito espantada de imaginar que é possível, enquanto estamos em um terreiro, cantando, vibrando, existe em outro cantinho alguém fazendo alguma coisa desse tipo. Isso eu nunca consegui saber, né? E aqui no livro estou aqui assim, oh meu Deus do céu! Exatamente. As magias que às vezes estão escondidas, né? Eu já... E na imagem do Pai de Santo, né? Ele vamos dizer assim, é quem traz a imagem do equilíbrio, que traz a imagem do saber, né? Que traz a imagem da paz, na realidade, da tranquilidade, da sabedoria, né? E ele canaliza essa energia toda que ele tem enquanto médium, né? É um médium que está ali, que vai orientar outras pessoas, e ele utiliza desse saber para, ao invés de canalizar energias boas e positivas, energias densas, né? Contrárias, né? Contrárias a tudo aquilo que os orixás, os mentores espirituais vão a uma casa de umbanda ou de candomblé, ou espírita, ou na igreja, né? Na igreja católica, ou na igreja pentecostal, ou no templo budista, né? Vai fazer o bem, né? E ali ele foi, ao invés dele orientar este irmão, de canalizar, de transformar toda essa energia ruim que ele tinha desse patrão dele numa energia melhor, né? Tentar compreender, até se defender, porque eu digo que muitas vezes a gente não tem que fazer nada de ruim para o outro, mas nos defender das energias ruins que o outro emana para a gente, né? Ele emanou uma energia ruim para esse patrão, e a gente não sabe nem o que aconteceu, né? O Pai de Santo não perguntou, a gente não viu aqui em momento algum tendo uma consulta, né, para poder entender o que são as consultas, né? O que os guias fazem, até mesmo o próprio dirigente, o próprio zelador, quando ele recebe alguém, né? Muitas vezes ele vai conversar, né? Vai fazer o acolhimento, saber por que procurou a casa, né? Por que está procurando, o que ele está procurando naquela casa. Se é no seu set, ele não ia fazer isso, né? Porque a nossa casa não faz essas coisas, não vai canalizar energias ruins. Ele teria que ter orientado ele, né? Que não é esse o caminho, até porque lá na frente a gente vê aqui o que está sendo dito, que tudo que se faz de bom ou ruim, a gente ganha uma parcela, né? É a lei do retorno, né? A lei do retorno, né? Então, exatamente, todas essas energias vibratórias, seja energias vibratórias boas ou ruins, a gente tem o retorno para a gente também, a gente ganha uma parcela disso. Então, e fica parecendo que era uma coisa já combinada, né? Sim. Eles chamam a pessoa, né? Assim, como se você... Né? Mas
num cantinho específico, exatamente, foi num cantinho específico, a gira estava acontecendo, exatamente. A luz, né? Exato. Então, ali naquele momento onde eles usam até o sapo, né, que é o canalizador dessas energias ruins, né, que ele descreve muito bem aqui quando ele ainda manda vomitar. Quando a gente vomita, né, vamos voltar assim na essência do que é a ação do vomitar, né? Quando a gente vomita é porque a gente está se sentindo mal, então a gente tira de dentro do nosso organismo as coisas ruins, as toxinas que estão nos fazendo mal e a gente põe para fora, né? E aí a primeira coisa que ele fala, vomita aqui tudo que você quer. Então são toxinas, coisas ruins, as toxinas nos fazem mal. Então ele foi ali jogando toda a sua raiva, o seu ódio, né? Toda aquela energia pesada e densa em cima do animal, né? Que ele seria o mediador, o condensador, que é condensar toda essa energia e levar. Ele estaria representando, né, o patrão ali naquele momento. Então, são questões que a gente tem que estar sempre atento, né, às nossas atitudes. Eu sempre digo, quando a gente saiba o que você vai pedir para a espiritualidade, né? Pense bem antes de abrir a boca e verbalizar o que você vai pedir, né? Pensa o que vai pedir e verbaliza, porque a força do nosso pensamento, das nossas palavras, são imensas, né? E tudo tem retorno para a gente. Então, é isso que eu queria colocar aqui. Quando ele fala desse pedaço... Oi, Bela? Ele diz que o próprio Pai de Santo também jogava para fora uma energia mórbida. Sim. Pelas narinas e pela boca. Sim, ele estava também, vamos dizer assim, reforçando aquela energia ruim, né? Reforçando aquela energia ruim. Tipo, você está com alguma coisa ruim, bota para fora que eu vou equilibrar aqui para você sair daqui. Exatamente, né? Eu vou selar isso. Exatamente, eu vou selar toda essa energia. Então, ele ainda pegou uma cota, né, dessa energia ruim, uma energia que ele tem enquanto médium, né? A gente traz energia com a gente enquanto médium, né? Tanto para o bom e o ruim, a gente faz as nossas escolhas, né? Numa casa do santo, a gente está ali para fazer o bem. E ele ali usou canalizou essa energia dele para poder reforçar toda aquela energia ruim que ele estava pedindo para aquele outro irmão. Podemos continuar ou ainda temos mais alguma coisa para a gente colocar? Vamos em frente? Alguém quer botar mais alguma observação? Não? Então vamos, pode seguir. Saímos todos do terreiro correspondente àquela casa. No plano físico, flutuamos para uma região acima do ambiente. Observei os fluidos que envolviam o local, que poderia ser a região acima do ambiente. Observei os fluidos que envolviam o local, que poderia ser ou identificado como a área de abrangência astral daquele terreiro. Estavam como que em ebulição. Havia um mar de fluidos de cores cinza e verde, uma estranha mistura que se aglutinavam, formando uma duplicata dos apetrechos utilizados no barracão pelo homem que fizera o feitiço. Vovó Catarina pediu para fixar mais a atenção e assim procedi. Notei que a duplicata astral dos objetos magnetizados irradiava uma estranha substância em torno de si, uma névoa de matéria ectoplásmica. Pai João esclareceu. Toda vez que alguém faz determinada manipulação magnética, utilizando objetos, materiais e concentrando neles sua energia mental e emocional, forma-se imediatamente no ambiente astral uma duplicata etérica, para a qual são transferidas as energias acumuladas, como você pode perceber. Na verdade, meu filho,
O objeto material utilizado no ritual tem pouca importância. Ele é apenas um acumulador. Portanto, funciona como uma muleta psíquica que auxilia a mente na criação da duplicata etérica. Nessa duplicata é que reside todo o conteúdo energético e emocional que, a partir de então, gravitará em torno do indivíduo visado, a que denominamos endereço vibratório. A visão simultânea daquilo que o preto velho relatava era aterradora. Ele prosseguia. O duplo astral, ele prosseguia. O duplo astral irradiando permanentemente energia inferior, terá uma vida real, embora estruturada nas vibrações próprias do ambiente australino. A duração de sua existência será como ao conteúdo emocional, será proporcional à vontade do magnetizador. A sua disciplina mental, firme e persistente, bem como ao conteúdo emocional emitido na hora do encantamento, é mantido posteriormente. Essa energia ficará suspensa em torno do endereço vibratório, ou seja, da pessoa que se deseja prejudicar, até que ofereça condição favorável para os fluidos mórbidos sejam por ela absorvidos. A aura da pessoa enfeitiçada ou visada pelo processo obsessivo sentirá o impacto violento das vibrações como danos mais ou menos profundos, de acordo com a sensibilidade do indivíduo e a força geradora do princípio mórbido. Vamos dar uma paradinha? Vamos. Nesse trecho, o que vocês conseguiram aprender, observar, depois de tudo aquilo que foi feito no terreiro, como é que aquilo tudo que foi feito, de que forma chega ao endereço vibratório, né? Que foi como foi colocado aqui, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que fica pairando, esperando a vítima, né, ter aquela... estar com o corpo, com a mente caída, está com o corpo, vamos supor, despreparado, está negativo, está para baixo, né? E aí sim favorecer a entrada daquela carga negativa que foi enviada para ele. Se ele se manter assim em oração, cuidado espiritualmente, vai ser mais difícil daquelas energias entrarem na pessoa para a qual eles estão destinando aquele feitiço. Foi isso que eu consegui perceber em você, minha irmã. Eu também, foi o que eu consegui ver. Que fica tudo esperando a oportunidade. Aquela maldade toda fica esperando a oportunidade de alcançar quem está direcionado. Isso, exatamente. Então, quando se faz um feitiço, a gente pode usar os dois exemplos, tanto o feitiço quando a gente faz encantamento, né? Quando a gente vai preparar alguma coisa para os nossos guias espirituais, para os nossos orixás, né? É o mesmo duplo etéreo. Tanto a energia positiva como negativa, elas vão funcionar da mesma forma. No momento em que você pega, eles pegaram o sapo, acumularam as energias ruins, né? E fizeram todo o processo de transferir aquela energia ruim, aquele desejo, né, mórbido, doentio, de dentro deles, passaram para o sapo, e o sapo estava ali representando o patrão dele, né? E isso, tudo aquilo que foi ali pedido, né, encaminhado para aquele sapo, ele foi reproduzido eteriamente, né, no astral.
e fica suspenso, esperando exatamente o que a Sueli falou. Um momento onde a gente abre um chakra, né? Um momento em que a gente está mais frágil, está mais sensível, ou está mais irritado e furioso, que é o momento que você abre uma porta, um chakra, para você dar a possibilidade de um guia de pouca luz, um guia não, um espírito de pouca luz, né, se aproximar da gente e se acoplar com aquela energia que você está, e aí ele carreia, né? Abre e carreia. E aí é aquele momento que ele recebe todo aquele pedido, né, pesado de coisas ruins, envolva aquele irmão. Então, é exatamente dessa forma, né? Então, para isso, a gente tem que estar sempre, lógico, nós somos espíritos em evolução, a gente vai escorregar várias vezes, né? A gente vai ter os nossos momentos de fragilidade e de abrir, né, um portal para um irmãozinho de pouca luz passar por perto ou fazer morada, isso depende, né? E acontecer exatamente, ele transportar exatamente aquilo que foi enviado para ele, né? Então, é desta forma que funciona os apetrechos, né? Os elementos, os apetrechos são os elementos que se usam. Nesse caso, ele usou o sapo, né? Mas poderia usar uma roupa, né? Uma vela, poderia usar um sapato, poderia usar o endereço, o nome todo, data de nascimento, qualquer coisa que você possa depositar aquela energia ali e que possa ser um veículo para poder envolver aquele irmão. Tá? Então, isso também acontece com o encantamento, quando a gente vai cuidar de alguém espiritualmente e que a gente pede alguns elementos para você fazer o encantamento. Uma pedra de otá, né? Muitas vezes a gente pede uma pedra de otá, uma planta, né? Uma comida, tudo isso a gente também vai estar ali emanando energias boas, né? Quando você faz encantamento, você está fazendo energias boas. Quando você está alimentando o guia ou orixá, você está mandando energias boas. Então, isso funciona da mesma forma. Então, aquilo que se faz aqui nesse plano material, ela vai se duplicar no material, no plano espiritual. E espera exatamente o momento do envolvimento ao endereço etéreo. Tá bom? Tá Entendido? bom. Querem colocar mais alguma coisa? Não? Então pode continuar, Celia. E quais condições favoreceriam a descida vibratória do fluido mórbido para o indivíduo em questão? Naturalmente, temos que considerar as defesas psíquicas de cada um, a vibração ou sintonia individual. Por outro lado, as pessoas, em geral, estão sujeitas a estados psíquicos e emocionais muito oscilantes em seu dia a dia. A depressão, a angústia, as fobias e mesmo os comportamentos ditos desregrados, os quais os indivíduos, por vezes, se entregam, fazem com que haja um rebaixamento vibratório, que favorece a absorção do morbofluido. No instante em que há essa abertura, o acúmulo energético ou borrão astral de energias densas, contagiosas e demais elementos infecciosos são despejados sobre a aura ou campo magnético individual, a tela atômica ou etérica do indivíduo. A estrutura que se localiza entre o duplo etérico e o perispírito é responsável pela defesa psíquica e imunológica. Literalmente, se rasga e é afetada. É muito semelhante ao que ocorre com a camada de ozônio em torno da Terra, em resposta às agressões ambientais. Pode mesmo comparar essa película protetora
que envolve o indivíduo com a tela etérica. Uma vez afetado o campo etérico pelas causas citadas, torna-se muito fácil que fluidos, energias infecciosas sejam absorvidos pela aura de qualquer pessoa. E durante quanto tempo a duplicata astral gravitará em torno do campo mental do endereço vibratório até que seja inteiramente absorvida? Por um tempo muito longo às vezes. Há casos em que o encantamento ou enfeitiçamento foi feito há séculos. E somente na presente encarnação é que a duplicata astral despeja seu conteúdo mórbido na aura do endereço vibratório. Magos negros do Antigo Egito ou Mesopotâmia, ou de povos mais antigos ainda, desenvolveram uma capacidade espantosa de estruturar duplicatas astrais com seu magnetismo. São criações mentais tão fortes e permanentes que, às vezes, têm duração de séculos, independente das inteligências que se geraram já terem reencarnado várias vezes. Vamos dar uma paradinha? Então, vamos dar uma paradinha. Vamos. Acho que isso é bem interessante da gente também falar um pouco. Muitas vezes, aquilo que se pede em uma encarnação pode se estender a outras encarnações. Isso tudo vai depender da abertura que se dá para que aquilo aconteça, né? Então, às vezes, a gente chama dos nossos algozes, né? São os nossos obsessores. Muitas vezes isso acontece em várias encarnações. Às vezes, nessa encarnação que ele pediu, não vai acontecer, mas aquilo está imprimido no espírito. Está imprimido. Então, se ele foi lá, fez o feitiço, e a vida seguiu e nada aconteceu, ele vai levar aquele sentimento com ele para a próxima encarnação, né? E vai estar lá na duplicata, né? Porque eles geraram tantas energias ruins que ela fica lá na duplicata etérea, esperando o momento em que ela vai se condensar e vai envolver e vai fazer com que aquilo que foi pedido aconteça, né? Então, por isso aqui ele está explicando que muitas vezes a duração são de séculos, né? Podem ter várias encarnações, muitas vezes não se encontram na segunda encarnação, na terceira, na quarta, em alguma outra encarnação se encontram, e aquilo que foi pedido em sua duplicata, e o endereço vibratório abre um portal, ela vai estar lá esperando o momento. Vai estar lá esperando o momento de envolver esse irmão para poder cumprir aquilo que foi pedido, né? Então, é isso mesmo. É por isso que a gente, às vezes, não sabe por que está passando aquilo, mas o que foi que eu fiz? Mas aquilo é coisa muito antiga. Muito antiga, de outras vidas, né? Se traz de outras vidas. E a gente percebe isso quando a gente vai voltar lá no Tambores de Angola, que a gente falava muito sobre a viagem, né? O trio, né? O Alexandre, a Diná e o outro, que eu esqueci o nome dele, que era o Antônio Fagundes. O Theo. Eles tiveram Alexandre, o Theo, ele chega depois, mas é o trio. É a Diná, o médico ele veio para minimizar, mas é a Diná, o Alexandre e o Otávio. Né? E o Otávio. Eles tiveram vidas amorosas em outras vidas. Então, eles tiveram várias encarnações. E só na encarnação da viagem é que tudo isso conseguiu ser desfeito. Então, quantas encarnações eles tiveram juntos, né?
e o Alexandre trouxe aquela dor com ele, né? E a Diná, antes de ser irmã, ela teve um caso amoroso com o Alexandre. Então, o Alexandre era muito apaixonado pela Diná. E foi o médico, que foi o Antônio Fagundes, o Otávio, né? O Otávio, que acabou ficando com a Diná. Né? Então, o Alexandre matou o Otávio por conta da Diná. E isso vem trazendo esses triângulos amorosos, esses entrelaces de vidas passadas, vão sendo trazidas em outras encarnações, até que tudo se fique resolvido, que todos se perdoem, né? E que se amem. Lucia, tem uma dúvida. Assim, a gente sempre fala que a gente combina, não sabe que combinou, tem sem essa história, né? Mas combina para poder resolver, né, coisas. Isso. Então, não necessariamente é fruto dessas energias só, né? De jogar energias vibratórias ruins para atingir aquele espírito, né? Existe também o processo de evolução espiritual, onde você vai reencontrar pessoas, né? Também tem isso, né? Também tem isso. Tem um equilíbrio, tem um equilíbrio disso, né? Não é só aquela coisa densa, né? Eles vão encontrar, a gente se encontra lá na frente outros irmãos que aceitam e que a gente planeja reencarnarmos juntos para que possa minimizar, entrar talvez no meio desse ciclo, né? Para minimizar toda essa energia ruim que está lá acumulada, esperando. Que vem do ciúme, do ódio que teve na vida terrena. Exatamente. Não necessariamente foi fazer um pedido para um mago do mal, né? Isso. Pode ser um sentimento ruim. Isso, mal resolvido, um sentimento ruim, mal resolvido, né? E que teve uma atitude drástica e assassinou alguém, né? Tal, e você tem que de alguma forma, vir com algum sofrimento, sei lá. Sim. Para poder... O Senhor são partes, né? Para poder diluir isso e trabalhar essa dor, né? Essa mágoa, esse sentimento mal resolvido, né? Aquela ressentimento, tudo isso. Então, muitas vezes vem pai e mãe, filho e pai, irmãos, né? Marido e mulher. A gente escolhe, a gente faz as nossas escolhas para tentar resolver essas questões que ficaram mal resolvidas. Tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Continua, Sandra. E quais condições favoreceriam a descida vibratória do fluido mórbido para o indivíduo em questão? Acho que eu estou voltando, só um minutinho. Está voltando. Então, essas energias poderão... Então, essas energias poderão permanecer tanto tempo assim, diluídas ou absorvidas pelo elemento da natureza astral? É verdade, Ângelo, anuiu o pai velho. Esses bolsões de energias mórbidas, ou como dizem nossos irmãos esotéricos, essas egrégoras de vibrações barrônticas, podem durar séculos para ser consumidas ou desagregadas. Para citar um exemplo que o fará compreender melhor, basta recordar o que aconteceu com as maldições dos faraós. Os magos egípcios, ou os anteriores a eles, que elaboraram as famosas pirâmides, criaram cúmulos energéticos conhecidos como maldições pela crença popular. Quando os depravadores e arqueólogos adentraram as câmeras mortuárias já no século XX,
Até nós estamos com 2 edições do livro. Aqui no que eu estou lendo, está século X, o que a Sueli está século XX. Detonaram o conteúdo das duplicatas astrais, mantidas naquele ambiente durante séculos e milênios. Um a um foram apresentando enfermidades e mortes consideradas misteriosas. O fluido nocivo acumulado nas próprias pirâmides se esgotou por completo nas auras dos primeiros visitantes. A história registra os fatos, muitas vezes sem alcançar a explicação das causas e das leis que regulam as ocorrências. E como se faz, então, para desmanchar o tal enfeitiçamento ou destruir a causa geradora de todo esse mal? Basta ao indivíduo modificar sua intimidade e seus comportamentos? Não é tão simples assim, Ângelo. Até porque a dita reforma íntima não é tão elementar como querem alguns. Veja que muitas pessoas que procuram as casas espíritas e umbandistas são orientadas a fazer preces, tomar passes e modificar suas atitudes e padrões de comportamento. Mesmo assim, procedendo, não melhoram. Por quê? Por qual razão essas pessoas passam anos e anos tratando-se em reuniões de desobsessão e não alcançam resultados satisfatórios? Será que isso se deve ao fato de que não se reformaram interiormente? Será que fizeram sua parte no tratamento? Perguntei. Imagine que, no presente caso, o indivíduo se modifique, procure se esforçar para reformular suas tendências e seus comportamentos e siga direitinho as receitas prontas de santificação compulsória que vemos por aí. E, mesmo assim, como acontece repetidas vezes, não melhore. Em casos como esse, continuou o Pai João, os dirigentes das reuniões mediúnicas e do centro dizem simplesmente que o indivíduo não está fazendo a sua parte. E pronto, está emitida a sentença. No fundo, não é isso o que ocorre. De maneira geral, e lamentavelmente, os centros espíritas e agrupamentos mediúnicos não têm por hábito estudar os mecanismos da chamada magia negra, dos enfeitiçamentos e temas similares. Aliás, em diversos locais, é quase uma heresia falar sobre o assunto. Existem até espíritos que se dizem mentores que desconhecem a realidade dos feitiços. Aí Pai Velho pergunta: que adianta a tentativa de doutrinação das entidades envolvidas em casos semelhantes? Seus médios desconhecem em absoluto os mecanismos da manipulação energética. Ainda que se tenha êxito doutrinando-se o chamado obsessor, as duplicatas astrais permanecem ativas e, em muitas ocasiões, gravitam muitas das vezes gravitando em torno de seus endereços vibratórios. Conclui. Exatamente, retornou o espírito amigo. Frequentemente, o obsidiado, como é conhecido no meio espírita e ubandista, está fazendo sua parte, contudo, não melhora. Será que esse fato não se deve à imaturidade do agrupamento mediúnico, que não conhece, não quer estudar e, portanto, torna-se incapaz de lidar com os casos classificados como obsessões complexas? É necessário aceitar
que algo existe e que o desconhecimento e que o desconhecemos. Para haver modificação e capacitação, há que se abrir a mente para a realidade da magia negra e dos processos de manipulação energética. O pai velho fez uma breve pausa e voltou a comentar o assunto. Observando casos semelhantes, Ângelo, vemos que não há apenas um envolvimento de entidades consideradas simples obsessores. Existe a atuação de magos negros desencarnados ou encarnados e, em certas ocasiões, há até mesmo os encantamentos realizados no passado distante, como dissemos, cujas duplicatas astrais ainda não foram desativadas pela ação do tempo. Na presente encarnação, o indivíduo permanece sofrendo com a repercussão vibratória de algo que foi realizado em encarnações anteriores. Nos estudos de apometria, esse tipo de magia antiga, com consequências atuais, é conhecido como arquepatia. E, meu filho, prosseguindo Pai Kobu, acreditamos que os médios da atualidade não se atualizaram. As trevas, meu filho, têm se capacitado cada vez mais em sua metodologia de ação. Vemos hoje a união de antigos magos negros com cientistas desencarnados, inescrupulosos, a desenvolver aparelhos parasitas. São os modernos acumuladores energéticos e mentais que os cientistas das sombras implantam diretamente no sistema nervoso de suas vítimas. Como agir diante de tudo isso, Pai João? Infelizmente, em virtude da grande carga de preconceito reinante no meio espírita, os médios, submissos às orientações de seus dirigentes encarnados, não atualizam seus conhecimentos nem sua metodologia de desobsessão. Paralisaram-se nas intermináveis doutrinações. Muitos deles desconhecem, inclusive, a existência e o funcionamento dos campos energéticos, que até a física quântica já revelou. Os campos de força e complexidade da magia negra e a dinâmica de ação dos aparelhos parasitas são temas que deveriam estar na ordem do dia. Pretende abordar magos das trevas e cientistas endurecidos, hábeis na manipulação da técnica astral. Manipulação da técnica astral com palavras decoradas do Evangelho, sem conteúdo apreciável nem vivência real. Precisamos urgentemente atualizar a metodologia de trabalho em nossas reuniões ou continuaremos andando em círculo, num círculo fechado de pensamentos exclusivamente religiosos, durante muito distante da ciência espírita, que é dinâmica e progressista. Vamos parar um pouquinho? E progressista. Nunca imaginei. Vamos dar uma paradinha. É assim, toda essa colocação aqui, né, que ele fez, nos traz para a atualidade, né? É necessário estar estudando o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, a gente entender que cada segmento tem limitações dos seus próprios conhecimentos, das suas raízes, né? E que podemos e devemos trocar. Fala. Quem estava falando? Deu uma congelada no que você falou. Deu congelada? Parou um pouquinho. Mas deve ser. Deu, mas já continuou. Continuou? Tá.
Então, todos os segmentos têm os seus próprios conhecimentos. A gente precisa estudar mais, lógico, né? Mas cada segmento tem o seu saber. E a gente precisa trocar saberes, né? Está aberto para isso. Então, cuidar, às vezes, só na casa espírita não vai ser o suficiente. A gente vai precisar do saber da casa de Umbanda, do saber da casa de Candomblé, e talvez até outra ramificação que não seja as de matriz africana. Então, isso nos mostra que nós precisamos um dos outros, dos saberes dos outros. Nós não detemos todo o conhecimento, né? Então, a magia negra ela tem conhecimentos que podem estar fora do conhecimento do espírita, que foi lá com Allan Kardec, lá no início, né? Em 1800 e pouco, com Allan Kardec. E ele precisa, muitas vezes, do conhecimento e do trabalho dos guias espirituais da Umbanda. E, muitas vezes, é necessário o saber dos orixás do Candomblé, que são diferentes dos orixás da Umbanda, né? Que eles têm as suas histórias, eles têm os seus conhecimentos diferenciados da Umbanda e do Espírita. Então, é isso que eles estão dizendo aqui, né? A gente precisa estudar, sim, mas a gente precisa trocar saberes. Quando o médico, você vai lá, começa com uma dor de cabeça, aí você vai lá, hoje a gente quase não tem o clínico geral, né? Mas você ia no clínico geral. E depois, ele mandava para o especialista. O especialista, o neurologista, porque ele tem um conhecimento mais profundo. Ele tem um conhecimento mais profundo da parte neurológica. Então, é necessário saber do neurologista. E a mesma coisa dentro das nossas religiões, né? Eu não detenho todo o conhecimento. Se eu tiver um filho que ele tenha as questões para cuidar dos orixás de Candomblé, eu não vou reter ele na minha casa. Ele tem um orixá de Candomblé, ele vai precisar cuidar do seu orixá no Candomblé, eu vou passar para um irmão que eu tenha confiança do Candomblé para que cuide do orixá dele do Candomblé. Que são formas diferentes de se cuidar e de se tratar, né? Aquele orixá, ele nasce numa natureza diferente daquela que eu tenho, que eu detenho o meu conhecimento. Então, é isso que eles estão... o pai João está falando aqui, a vó Catarina, explicando isso, elucidando isso. E como cada um puxa a sardinha para a sua brasa, né? Eu vou manter aquele irmão ali, vou cuidar dele, não vai dar conta. Não vai dar conta. Né? Então, a gente precisa entender isso enquanto encarnado, né? Enquanto dirigente. Eu falo isso, eu vou trazer um exemplo. Eu tenho uma amiga, que eu acho que eu já até contei a história dela aqui, a Cecília. Um dia eu liguei para a casa dela, o meu compadre falou que ela estava internada no hospital psiquiátrico. Eu falei, como assim no hospital psiquiátrico? Não, ela surtou, Lucy, surtou, tive que internar. Cheguei lá, fui visitá-la, assim, olhei para ela, não era ela estava cheia de obsessor, cheia de vários obsessores, não era um, eram vários, né? Então, o Tupinambá trabalhou para poder a gente tirar ela do hospital, tiramos ela do hospital, ele deixou ordem para levá-la para a cachoeira, fez todo o trabalho nela, limpou ela toda, e ela, essa semana ela até me ligou, que a gente estava conversando, ela, você não lembra, mas eu sempre te repito, pois o Tupinambá que falou para mim, eu estou te limpando, você precisa estudar, você vai para a casa espírita, e mandou ela para a Casa do Caminho, que eu nem conhecia, né? Então, é esse conhecimento que a espiritualidade tem e que a gente, enquanto médium, precisa respeitar, né? Precisamos respeitar. Os conhecimentos são diversos. A gente não detém todos esses conhecimentos, a gente não passeia por todas essas áreas,
E é isso aqui. Então, enquanto a gente acha que todo o nosso conhecimento vai dar conta de algumas questões espirituais, e não dá, e o irmão sofre. E o irmão sofre. Então, a gente precisa perceber isso, né? As limitações dos nossos conhecimentos, das nossas áreas, né? Da espiritualidade. Então, muitas vezes você está numa casa, mas aquela casa, ela ali não vai dar conta do que possa estar acontecendo. Precisa da ajuda de um ou outro segmento para ajudar. E isso não é mal nenhum. Tá? Isso não é mal nenhum. Isso é o ajudar. É você trocar o conhecimento com o outro para ajudar. E a mesma coisa acontece com a magia negra. Se eu te pegar um trabalho de magia negra, eu não tenho conhecimento para fazer isso. Eu não tenho conhecimento para poder lidar, de desfazer uma magia negra. Né? Até porque os mentores espirituais, os guias espirituais, eles têm os ambientes na espiritualidade que eles podem permear. Né? A gente observou aqui nos livros que a gente leu, né? O pai João e a vovó Catarina precisam dos guardiões para ir em alguns lugares que eles não podem ir. Não é isso? Então, que eles não podem ir. Né? Então, os Exus precisam ir para ir lá e resolver aquela questão, para depois eles darem continuidade no trabalho deles. Então, isso precisa ficar claro, né? Dentro das denominações religiosas. Isso precisa ficar claro. E é isso que eles trazem, né? Como é que vai se desfazer? Vai parar? A duplicata vai ficar ali quanto tempo? Que trabalho precisa ser feito? O que se precisa se desmobilizar para minimizar essa duplicata, para ir desfazendo essa duplicata, para que ela não percorra várias encarnações, né? Precisa, tem uma forma de fazer. Da mesma forma que o espírita não vai saber lidar com algumas questões dentro da Umbanda. Como muitas vezes o irmão do candomblé não vai saber lidar com questões que vão acontecer na Umbanda, ou não vai acontecer no espiritismo. Então, sutilmente eles estão mostrando para a gente que há necessidade, que a gente precisa respeitar o saber de uma denominação e da outra, né? E que cada um detém esse conhecimento dentro das suas ramificações. Eu só me agonio um pouco, mas aí é aquela coisa da... Tem que lembrar do contexto, quem está falando, qual lugar que eles estão falando. De que lugar está, né, falando, isso. E a gente pegar e botar no nosso contexto, né, de conhecimento. Eu até pedi a Isabela para me ajudar, porque ela lê muito sobre a religião Wicca, que é a questão da religião, dita religião, né? Que não é a religião, é o conjunto de bruxos, de bruxas, né? Que são outros conhecimentos. De sombra, você pode fazer uma magia da sombra, uma magia da luz. Então, nesse caso, teria um grupo Wicca que trabalhar com a magia da luz para poder ajudar nesse sentido, né? Nesse aí, mandiga sombra que foi feita. Pois é. E o tempo todo é a magia negra, é o mago da treva, o enfeitiçamento ele só é visto como um enfeitiçamento do mal. Do mal, e não é. E não é. Tem o feitiço do bem, você tem que pode vir por uma forma de energia diferente, mas é necessária para você poder dar aquele up e sair dali, né? E tal. Então, assim, eu acho que uma coisa que talvez esse capítulo especial e o anterior, né? Porque a gente teve o capítulo... o anterior também, o 10 ele vem falando sobre tudo isso, né? Por isso a gente dividiu. O 8 também é negra, né? O título dele, eu acho que... Se eu não tenho... eles falam da magia negra, tanto que aí fala da magia negra também.
E aí eu acho que, sei lá, eu vou tentar ver com ela, porque ela andou me pedindo uns livros, comprando uns livros, se tem algum assim que seja fácil de dar uma digitalizada, alguma coisa, para a gente ler alguma coisa sobre Sim. essa questão dos Icas, né? Porque eu lembro até daquela cerimônia que teve na Fiocruz, que era uma cerimônia ecumênica e foi chamada uma representante da religião Da Ica, religião Ica. Né? Umas palavras belíssimas, né? Levando luz para as pessoas que estavam internadas, né? Luz para as pessoas se abrirem para a ciência, né? E tem toda uma questão que se mistura com música, com dança, e toda Sim, todo o ritual próprio, né, da manipulação de energia, né? Toda religião tem manipulação de energia. Porque eram os magos negros, né? Além de Sim. magia, eram os magos negros. Que vieram Não deveriam ser negros, mas magos das sombras, né? Por que não das sombras? Porque é uma coisa mais densa, né? Não precisa ter cor. Mas eu entendo, né? Tem um contexto. É o contexto do tempo, né? Mas ele está psicografando pessoas que tiveram encarnações anteriores. Né? Que tem essas falas. Tem essa fala, né? Seria bom a gente pensar isso, né? Essa coisa, né? De não, como é que a gente trabalha com isso, até para a gente poder dizer, não, esse cara aí no centro dele, ele não está fazendo uma coisa de luz. Sim. Ele trabalha sombra. Só sombra. Trabalha com energias densas do mal, né? De fazer, de tirar a luz do outro, na realidade. Vou ver se eu encontro isso para a gente. Eu achei... E a gente dá uma lida e dá uma esclarecida, porque assim, a gente também tem que ver em que tempo esse livro foi escrito, né? Porque por isso usa o contexto. Pois é. Você tem o bem e o mal. Exatamente. Sempre. Você vai ter a sombra e a luz, né? É o bem e o mal. Porque todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Nós temos a luz e a sombra. A gente tem tudo isso dentro da gente. São tênues. Eles são muito tênues. Né? De que forma a gente desperta a luz e de que forma a gente desperta a sombra. Em que momento isso? Né? Então, a gente precisa ter isso claro. Vamos lá, vamos continuar. Alguém quer levantar mais alguma coisa? Então, vamos continuar, porque a nossa hora está chegando. Nunca imaginei que por trás de processos obsessivos havia tanta ciência e tamanha complexidade. Pois é, meu filho, retornou o pai João. A obsessão, segundo companheiros de elevada estirpe espiritual, constitui-se no mal do século. Os campos de força de baixa vibração, a implantação de aparelhos parasitas, as arqueopadias, assuntos tratados nos estudos de apometria, são apenas alguns pontos que merecem mais atenção. Há ainda as síndromes de ressonância com o passado, que se referem a conflitos progressos que emergem na presente encarnação. Com o passado, que se referem causando sérios prejuízos. Há ainda síndromes de ressonância com o passado que referem a conflitos progressos que emergem na presente encarnação, causando sérios prejuízos no que tange à constituição fisioastral do ser humano. Muitas dificuldades estão além
dos processos de obsessão simples, fascinação e subjugação apontados por Kardec e conhecidos no movimento espírita em geral. Imagine que o próprio codificador, insigne representante das forças superiores, negou a existência da possessão que foi admitida por ele mais tarde, ainda encarnado. De lá para cá, transcorrem mais de 140 anos. O progresso material em todas as áreas foi notável, sem precedentes, porque haveria de ser diferente com a metodologia das trevas. Como eu disse antes, as trevas atualizaram seus mecanismos e métodos de influenciação. Precisamos estimular nossos irmãos espíritas ao estudo científico e despreconceituoso. No capítulo das obsessões complexas, como esse caso que estudamos, é preciso especialização física e dedicação. Pesquisa e dedicação. É preciso especialização, pesquisa e dedicação ao desenvolvimento dos poderes da mente, da vontade e de uma disciplina mental firme e vigorosa. Eu gostaria muito de observar como esses trabalhos de magia e outros semelhantes são desfeitos, ou mesmo presenciar a ação de grupos mediúnicos para a liberação das pessoas envolvidas nas chamadas obsessões complexas. Tenha calma, Ângelo, disse vovó Catarina, enquanto eu observava o silêncio eloquente de Wallace, que a tudo observava atentamente. Você terá sua oportunidade, mas agora convém que observemos outros detalhes interessantes e que servirão para os seus estudos. Visitaremos outro local que certamente despertará a sua curiosidade. Vamos dar uma paradinha? Vamos. Na curiosidade. Ele coloca aqui o tempo inteiro, o pai João e até a vovó Catarina, a necessidade da gente evoluir e ter estudos mais científicos, né? Até porque nós somos seres reencarnáveis, né? E a gente reencarna e a gente leva os conhecimentos com a gente. Aqui ele veio falando sobre as trevas. As trevas evoluíram, né? Na sua forma de obsediar, na sua forma de ser doutrinado, que assim, eu sempre questionei a palavra doutrinação, né? Porque eu trabalhei na mesa, um dos meus centros tinha a mesa. Então, você não doutrina, você dialoga, né? Os espíritos obsessores, eles são extremamente inteligentes, eles são espíritos inteligentes, mas usam os seus saberes e a sua inteligência para fazer o mal, né? Sabe arquitetar tudo muito bem. Por que a gente acha que vai continuar doutrinando esses espíritos da mesma forma que se doutrinava 140 anos atrás? Será que a gente consegue? Né? É questionável, não consegue. Não vai conseguir. Então, a gente precisa estudar, né? Saber com que espírito é esse que a gente está falando, né? Não se deixar ser enganado por esses espíritos, porque eles enganam muito bem, eles sabem enganar muito bem. Então, a gente precisa ter diálogo, saber dialogar com esses espíritos obsessores, né? E a mesma coisa é a forma como a gente vai trabalhar espiritualmente para poder desarticular esses obsessores. Então, por isso eles colocam aqui
exatamente por que os irmãos espíritas precisam estudar mais, se abrir mais, né? Como a gente vai continuar trabalhando dentro das nossas casas da mesma forma que se trabalhava há anos atrás? Claro que não. Esses espíritos que reencarnaram são outros espíritos com outras experiências de vida, né? E a gente precisa saber lidar com eles. É que nem você aprendeu, me formei em professora em 1980 e eu vou querer dar aula em 2022 da mesma forma que eu dava aula como eu fui dar aula em 1980? Não. E trabalhar com a espiritualidade também é dessa forma. E até porque os mentores espirituais precisam que nós, enquanto médios, estudemos e venhamos nos aprimorar e nos qualificar, né? Estudando para que eles possam atuar. Porque eles sabem como atuar, mas eles precisam que nós, enquanto médios, estejamos preparados e qualificados para isso. Né? Hoje já se discute mais que a fé é raciocinada, a fé precisa ser estudada. Né? E a gente ainda encontra muitos médios que são muito resistentes ao estudo. Né? Resistente ao estudo. Não, a gente precisa estudar. Como é que a gente vai lidar com a questão desses obsessores? Né? Será que só a gente ficar nas orações e na hora de dialogar com esse obsessor, a gente vai dizer, não, você vai sair daqui, ele vai rir na sua cara e vai dizer que não vai sair. E ele realmente não vai sair. Né? A gente vai ter que ter argumento para isso. A gente vai ter que ter grandes orações, a gente vai ter que ter força equilibradora interna para isso, né? Para saber lidar com esses espíritos obsessores. Então, é isso que o pai João e a vovó Catarina estão levantando aqui, né? Nesse capítulo, com o Wallace e com o Ângelo. Querem colocar alguma coisa? Não. Não? Então, vamos prosseguir para fecharmos. Vamos. Visitaremos outro local que certamente despertará a sua curiosidade. Será que haveria algo mais que eu não havia presenciado? Imaginei que tudo aquilo que vira junto dos companheiros espirituais fora uma carga enorme de conhecimento que definitivamente levaria muito tempo a digerir. E ainda havia mais. Entretanto, o espírito do jornalista estava ativo dentro de mim. A curiosidade própria do pesquisador deixou-me alerta. Os acontecimentos se precipitaram. Aí vem aquele adendozinho. Da próximo capítulo. É do próximo capítulo esse, né? Você pode ler. Se compararmos a teoria da obsessão contida em O Livro dos Médiuns com os fatos relatados na revista espiritual, veremos que a ação dos maus espíritos sobre as criaturas de quem se apoderam apresentam nuances de intensidade e duração extremamente variadas, conforme o grau de malignidade e perversidade do espírito, e também de acordo com o estado moral da pessoa que lhe dá acesso, mais ou menos fácil. Allan Kardec, em Obsessão, estudo sobre os processos de Morzine, artigo 2. Isso. Aqui ele coloca sobre a teoria da obsessão de Allan Kardec, onde ele diz que os espíritos obsessores eles vão evoluindo, eles vão se aprimorando, né? E aquele que vai ser obsediado, ele precisa melhorar na sua reforma íntima,
na sua forma de agir com o outro e com o mundo, para que ele seja menos obsediado ou mais fortalecido para evitar a obsessão, né? E diluir essa obsessão. E é isso, né? Porque vão reencarnando, os espíritos vão reencarnando e vão se apurando. De uma encarnação para outra, vivencia-se outras situações, né? Temos vivências diferentes, né? E isso a gente leva imprimido nos nossos espíritos. E, para isso, a gente precisa, né, estudar, né? Abrir a nossa mente para outros tipos de leitura, para que a gente possa... Você quer ser admitida, Sueli? Aí o seu... A Sueli, pela minha bateria, já está pifando aqui. Então já estou te admitindo. A gente já está terminando, já vai dar 10 horas. Ultrapassamos um pouquinho, esse capítulo é grande e fez a gente refletir muitas coisas. E aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Que a vida espiritual, que a gente sempre diz, e a nossa vida material reflete a espiritual, e vice-versa. E se a gente aqui, enquanto encarnado, estamos evoluindo, a gente está na tecnologia, a gente está aqui hoje. Quando que há uns 5, 10 anos atrás, a gente dizia que a gente estaria estudando e falando sobre espiritualidade dentro da tecnologia no computador. Né? Mudando de um celular para o outro. Mudando de um celular para o outro, como agora. Né? De pular de um celular para o outro. Não, isso é uma coisa que estava muito distante. Eu mesmo tive resistência para estar aqui. Né? Porque eu tive toda uma formação religiosa em relação à tecnologia. O que se faz quando se está dentro da casa espírita? A gente tira o relógio, né? Tudo que tem magnetismo, né? De metal. A gente tira relógio, a gente tira brinco, só fica o anel de compromisso, a aliança de compromisso, que é um outro metal, é um metal mais leve, que normalmente é ouro, né? Então, outros metais que a gente quebra as energias, né? A gente não utiliza, a gente tira, né? E que a energia é maior do que essa aqui de um computador, né? Que ela leva as energias ao tempo da luz tão rápido, né? Leva e traz qualquer energia, né? Ele traz com ele, leva com ele. Então, é isso que esse livro hoje está trazendo para a gente refletir, né? Que a gente precisa evoluir enquanto médio, sim. A gente não pode ficar só dentro daquela caixinha, porque se a gente quer trabalhar com esses espíritos obsediador, né? E ter know-how para trabalhar com eles e ser um médium qualificado para isso, a gente precisa estudar. A gente precisa não só estudar os nossos livros espíritas, que eles de 1000, vamos lá, que eu não lembro agora, o tempo desse livro, que ele já está falando sobre o estudo. Eu acho que esse aqui é de 84, se não me engano. Não, de 2004. 2004, né? E ele já fala, né? Ele já está dizendo, trazendo aqui, a espiritualidade já está trazendo para a gente refletir o quanto a gente precisa estudar não só os livros, né, espíritas, umbandistas e tantos outros livros que estão vindo aí, que estão sendo psicografados. Eu falo isso porque eu faço parte de um grupo de zeladores, né, de dirigentes. Eu tenho vários irmãos dirigentes que estão psicografando livros dos caboclos, boiadeiro, que eles estão trazendo conhecimento para a gente. Né? Então, a gente precisa também se descolar e olhar para frente, com um olhar diferente que a gente precisa, enquanto médium, para poder dar todo o nosso potencial para o nosso mentor espiritual trabalhar, a gente precisa melhorar nisso. A gente tem que ampliar o nosso conhecimento. Né? Então, esse capítulo foi bem legal. A gente vai para um outro, a técnica da sombra, imagina o que isso não vai trazer aqui para a gente. Né? A sombra, pode falar, Bela. Como eu não li nada desse livro, eu posso
ou dividir, não sei o tamanho dele, ou ficar com ele, não sei. Aí você... Não, vamos dividir porque ele é tão grande quanto os outros, né? Quanto a sessão vai, né? Eu acho legal dividir porque a gente aproveita mais, né? Não fica tão pesado e a gente consegue aproveitar mais a leitura. O que vocês acham? Eu acho que é bem melhor. Ele é um livro denso, e a gente precisa aproveitar mais isso que ele está trazendo para a gente, né? Não só a gente ler por ler, mas a gente ler, discutir, refletir, né? Eu acho bom dividir. Então, vai ser Bela. E quem é o outro que pode dividir? Aí, talvez, semana que vem tenha mais gente. Mais gente, né? E aí a gente divide na segunda parte. Sequência. Certo. Vamos ver que ele tem 173. Não, 9. Então, você pode ler até da 173 até a 184. A 183. Tá? Isso aí. Por favor, me diz um parágrafo, porque a minha numeração é diferente. O meu capítulo começa na 151. Começa onde? Na página 151. É uma outra edição. A técnica da sombra. Sim, então, a gente vai à técnica da sombra até não posso compreender, Pai João, a motivação. Não posso compreender. Eu vou procurar aqui e vou... Tá. Não posso compreender. Nossa. Que, na realidade, vai terminar o planejamento de seus construtores infelizes. Senão, quebra a frase toda para quem vai continuar lendo, tá bom? Tá bom. E aí, a gente já, na próxima segunda, nós vemos quem vai fazer a próxima leitura. Hoje, 31... Já localizei. A próxima segunda é 8 de fevereiro. Então, 8 de fevereiro, Bela. Já falta a Carolina, que também não tem vindo. Simone também não. Estava preocupada com ela. Hã? Por causa das chuvas. As chuvas lá em Ouro Preto estão... Mas ela veio para o Rio, ela estava no Rio. Eu não consegui falar, ela estava com problema no celular. Então, olha só, vai dar 10 horas, né? Trabalhamos bastante hoje, né? Vamos agradecer a espiritualidade pelo nosso trabalho de hoje, pelo nosso estudo. Imensamente grata por essa nossa oportunidade, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, de muito equilíbrio, de boas decisões nas nossas vidas, né? Um bom descanso a cada um de vocês, para que a semana seja leve e tranquila. Tá bom? Que a minha mãe Oxum abençoe a cada um de vocês, meu pai Xangô os carregue no colo, tirando as pedrinhas do caminho. Márcia vai me dando notícia, tá? Tudo vai dar certo. Paulinha ainda está de quarentena, né? Então, tenham uma noite de muita paz, muita luz, muita tranquilidade. Durmam bem. Oxalá abençoe a cada um de vocês. Benção, mãe. Oxalá abençoe meu filho. Benção a todas as minhas irmãs. Axé. Axé. É uma guerreira. Você vai...
Vai vencer. Vai ter alguém que vai te olhar lá amanhã. Tá bom? Com certeza. Não é? Certamente. Vai dar boas notícias no grupo amanhã, ó. Emanando energia positiva de cura e de acolhimento. Beijo, Sandra e sua equipe. Fiquem bem todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.